Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Finanças em Áudio, um espaço criado com o objetivo de lhe proporcionar informações sobre o mercado financeiro. Depois de termos estado a falar sobre o que é o mercado financeiro, quais são os ativos financeiros que eu posso negociar em bolsa e quais as corretoras, como escolher uma corretora adequadamente para que eu possa estar tranquilo na minha negociação, vamos hoje falar sobre estratégias de negociação. Todo mundo sabe que no mercado financeiro as pessoas lucram entrando acreditando que um determinado ativo vai valorizar ou desvalorizar. Se vai desvalorizar, eu faço uma venda, se vai valorizar, eu faço uma compra. E com base nisso eu vou ganhando com a diferença de preços e desta maneira os lucros vão entrando na minha carteira. O primeiro tipo de negociação que se pode fazer neste tipo de estratégia é o chamado scalper. O scalper é uma negociação extremamente rápida e por essa razão mais arriscada, mas há muita gente na bolsa que utiliza esta estratégia. As pessoas acreditam que uma ação ou um ativo financeiro como o Forex vai valorizar daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, então entram numa negociação e saem muito rapidamente. Os lucros às vezes são pequenos, mas quando são frequentes as pessoas vão lucrando com esse aspecto. O segundo tipo de negociação que se pode fazer na bolsa é o chamado day trade. Day trade, que literalmente significa negociações diárias. As negociações diárias são feitas com base na avaliação de um determinado ativo e eu, acreditando na valorização ou desvalorização deste ativo durante aquele dia, eu entro de manhã ou no momento em que abre a bolsa do ativo que eu quero negociar e faço a minha negociação acreditando na desvalorização ou na valorização daquele ativo. E depois de horas, depois do dia terminar, eu vejo o lucro que eu consigo obter desta negociação e posso sair da negociação. É muito raro que uma negociação diária passe para o dia seguinte. Pode acontecer, como em Forex, por exemplo, mas as negociações diárias geralmente ocorrem no mesmo dia. Outro tipo de negociação que também é muito frequente na bolsa é o chamado swing trade, que significa segurar uma negociação por 2, 3 dias, uma semana, até no máximo 2 semanas mais ou menos. E estas negociações são de alguma maneira mais seguras quando comparadas ao day trade ou ao scalper. Porquê? Porque dá-nos mais tranquilidades quando nós abrimos uma negociação e deixamos ali a rolar por dias até que nós obtenhamos o nosso lucro, o lucro que nós desejamos. Temos um outro tipo de negociação que é o position trade, que são negociações que duram 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, até 6 meses mais ou menos. Há pessoas que não tendo pressa, avaliam muito bem o ativo financeiro e entram nele porque acreditam que no médio ou longo prazo este ativo vai render lucros. Então é desta maneira que efetivam uma negociação acreditando na sua valorização ou desvalorização e permanecem nesta negociação por semanas, dias, meses inclusive. O position trade tem uma taxa de retorno, uma taxa de lucratividade mais alta porque em princípio as pessoas não entram e saem da negociação assim todos os dias. Outro tipo de negociação que também é muito frequente na bolsa é o buy and holding, que significaria comprar e manter, segurar ou preservar. Este tipo de negociações é mais frequente em ações ou ETFs, por exemplo, em fundos de negociação, porque nós sabemos que a longo prazo estes ativos só tendem a valorizar. Estes ativos a longo prazo só tendem a valorizar e só desvalorizam quando há determinadas crises no mercado financeiro. Assim sendo, se eu acredito que, por exemplo, o ETF do S&P 500, que é o fundo de negociação constituído pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, vai valorizar daqui a 1 ano, 5, 10, 20 anos, eu vou investindo nele e não paro de investir enquanto eu tiver aquele investimento na minha carteira. E esta é uma estratégia em que a lucratividade vem através dos dividendos, vem através da valorização e aí gera-se um efeito de juros compostos fantástico e é mais para quem tem projetos de longo prazo.
Eu invisto usando esta estratégia, mas também faço swing trade, que é uma estratégia de negociação muito tranquila quando estiver a operar Forex. Em ETFs e ações eu prefiro buy and holding, porque acredito nas empresas a longo prazo e desta maneira estou a investir o meu dinheiro acreditando que no longo prazo uma Apple vai continuar a valorizar, no longo prazo um ETF vai continuar a valorizar, mas em Forex eu prefiro negociações como position ou swing trade, que me dão um bocadinho mais de tranquilidade, e porque também eu não tenho muito tempo para estar a olhar gráficos todos os dias. Quem faz scalper já sabe que a taxa de acerto é mais reduzida, mas quando se tem uma boa estratégia também a lucratividade é muito mais alta, e por conta disso é muito recomendável que toda a gente, o investidor mais especificamente, saiba quais são os riscos que está a correr quando está a optar por determinado tipo de negociações. Então fica aqui a dica para quem nos está a acompanhar: sempre que optar, se vai negociar ativos muito voláteis, como são o Forex, que é o maior mercado do mundo, que movimenta bilhões e bilhões diariamente, pode optar por negociações diárias ou negociações que duram até uma semana, desde que a sua avaliação, a sua análise seja muito bem feita. Mas se estiver a operar, por exemplo, ETFs ou ações, ainda que sejam negociações para obter lucros no curto prazo, de preferência que se opte pela swing trade ou pelo position, de modo a que nós operemos de forma tranquila. Isto é o que eu prefiro e é o que eu recomendo. Mas para quem gosta de correr mais riscos, pode optar pelo scalper, pode optar pelas negociações diárias e assim viver esta adrenalina que muita gente, convenhamos, gosta. Por esta edição é isto e voltamos numa próxima. Já sabes, se gostar deste conteúdo, que é absolutamente gratuito, dá um gosto e partilha a informação. Um abraço.